Fala, minha rapaziada, Pai da Batida na área. É o seguinte, mais uma resenha do Pai. Você que chegou aqui, estava com saudade do nosso podcast? Tenho certeza que sim. Então é o seguinte, já curte, comenta, compartilha, manda pra geral que hoje nós temos um convidado, time grande. Um cara que, foi promessa ali do Vasco, passou por outros times também, jogou nos Estados Unidos, tem muita história boa pra contar pra gente. Então, hoje nós estamos aqui com o craque Leandro Mota. Se apresenta aí, meu irmão. Obrigado pela participação. Que isso, Alan. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. A satisfação de estar com vocês. Satisfação estar no programa aqui, poder contar um pouco mais da minha história. Na minha época eu não tinha muito rede social assim, né? Então, tá sendo muito satisfatório, muito maneiro ter essa troca com a rapaziada e me apresentando. Meu nome é Leandro Mota, todo mundo viu lá no Tilt, tenho 33 anos. Tem algumas passagens. Hoje eu vou poder contar um pouco melhor da minha história, porque lá no programa era uma situação mais tranquila, né? Assim, de resenha, de quadro. Aqui não, aqui já vai ficar um pouco mais aberto. Então, vambora, pra cima. Obrigado, vamos pra cima, tamo junto. Rapaziada, você que tá aqui com a gente também, não se esquece, dá aquela moral pros nossos patrocinadores. O Dr. Alverson Stroher, que é o melhor ortopedista do Brasil. Então, deixa aquela moral lá e já acompanha bastante aí o trabalho dele. E você que está precisando fazer um tratamento ortopédico, procura o homem que ele é fera demais. A Stop Ball, que fornece os nossos materiais esportivos do canal da Batida, do Pai da Batida e de todo mundo. A P. Almeida, que deixa a gente ali montadão no estilo fera demais, para a gente poder estar no nosso dia a dia, no nosso casual. Fechou? E para fechar, e não menos importante, o Grupo Viriato. E acompanhe agora um vídeo do Grupo Viriato para você conhecer um pouquinho mais. Todo empresário quer crescer, mas para isso precisa de estrutura, segurança, estratégia e confiança. Você precisa de um imóvel ideal, de benefícios que valorizem a sua equipe, de uma contabilidade sem falhas, de um jurídico parceiro e de uma gestão tributária inteligente que reduza seus custos. O Grupo Viriato oferece tudo isso em um só lugar. Viriato Contabilidade, J.A. Lopes Advogados Associados, Correia e Lopes Consultoria Tributária, Nova Viriato Corretora de Seguros, Viriato Gestão Imobiliária. Há mais de 40 anos, impulsionamos empresas de todos os segmentos, com soluções completas, integração entre os setores e um atendimento próximo, que entende o seu negócio de verdade. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente entrega estrutura, economia e performance para você chegar mais longe. Grupo Viriato, a estrutura que seu negócio precisa e a confiança que você merece. Bom, rapaziada, como vocês viram, então, nós estamos aqui hoje com um craque de bola, um cara fenomenal aí que teve uma carreira bastante interessante, vamos colocar nesse sentido, e tem muita história para contar pra gente. Mas você deu um upgrade aí agora de seguidores, né? Da galera te acompanhando recentemente. Tava um pouquinho morno ali o teu Instagram, né? E ficou um pouquinho mais quente ali por conta de uma passagem no programa do Tilt, dos moleques aí, né? Das apostas, vamos colocar assim, né? Gol do Raio, Renan, Barba, que inclusive Zezé, que inclusive já vieram aqui no nosso programa, com exclusividade, foi o único programa que eles já vieram, os 4 juntos. E foi muito bom, foi um programa que bombou. E, cara, o que aconteceu ali? Os caras acertaram que tu era jogador, duvidaram das tuas histórias, como é que foi um pouquinho, ele dá uma pincelada nessa resenha. Os caras erraram, né? Tentaram todo o tempo. É o que eu falo com a rapaziada. Eu acho que eles poderiam ter me indagado mais, tá ligado? Nas perguntas. Você foi bem também? Pelo método que a produção pediu pra seguir, eu acredito que sim. Omiti muitas coisas, contei muitas verdades. Foi mais ou menos isso, porque quando eu cheguei, a produção falou, cara, todo jogador que tá vindo aqui, que é o profissional, eles estão muito simples. Falam, são tranquilos e tal. Então, você pode ser um pouco mais assim, perna, sabe? A resenha mesmo. Então, que já é um pouquinho do teu estilo ou nem tanto? Já é um pouquinho, né? Sou da resenha. Muita gente pensa que eu sou marrento, mas não, eu sou muito... Cara, eu me considero uma pessoa humilde, tá ligado? Eu vim do simples, por mais que meu pai, como eu conversei lá no programa, eu vim... Não vou falar que eu vim de uma família rica, mas de berço de ouro. Assim, estruturada, né? Veio uma família estruturada. Deus, eu tinha motorista, colégio particular. O futebol pra mim nunca foi, assim, uma válvula necessidade. De escape financeira pra, tipo assim, caraca, vou mudar a vida da minha família e tal. Não que o futebol não mude, entendeu? Não que... Eu acho que qualquer pessoa que ganha muito dinheiro com
com o futebol, por mais que você tenha uma situação legal, muda de outro patamar. Mas não, eu vi uma família humilde, assim, minha mãe e meu pai vieram... Meu pai veio da pobreza, minha mãe já veio também de uma família, assim, de perrengue, mas sempre correria. Mas, assim, quando eu nasci, meu pai tinha uma situação de vida boa. Então, eu tive uma boa estrutura, sabe? Uma boa base familiar. Tanto que a mulher fala, pô, tu fala bem e tal. É porque Então, já tipo teve uma assim, educação, né? Uma a gente estrutura de veio... educação também, né? Até porque educação Educação que eu digo até de estudo, no caso, né? Não porque só educação educação Aham. amplia em muitas coisas, né? Sim, Não só sim, sim. de escolaridade, mas Uhum. sim de família, de princípios. E assim a gente vai, de religião. E assim a gente vai crescendo. Perfeito. E aí, como é que começou já que você não conseguiu contar lá, né? Hoje estaremos contando com exclusividade aqui. Como é que começou a carreira do Leandro, né? Eu sou da mesma geração que você, também sou 92. Perfeito. Tive um período de treinamento no Vasco quando eu tinha 14 ou 15 anos, inclusive de 4 meses eu fiquei lá, inclusive estava com o grupo treinando, mas não tive a oportunidade de estar no time A, no time B ali, que era uma geração fenomenal, era uma geração absurda, era né? Difícil você, Coutinho, era muito difícil. Época era muito difícil entrar. E eu via vocês treinando. Pra você ver como, desculpa te cortar. Não, relaxa. Pra tu ver como era tão difícil, o Marlone, que virou, e o Luciano Naninho, eles nem jogavam, eles eram lateral direito. Tinha outros atletas, o Rian, que jogou no Figueirense, o Mateuzinho, que era o 10 na frente do Coutinho, quando eu cheguei no Vasco em si, no campo, né? E era a safra muito forte. A nossa geração 92 é uma safra muito boa. E não é só do Vasco, não, tá? Não, é a geração Fluminense, fenômeno. São Paulo, Santos, Neymar, Cruzeiro, Casemiro, Lucas Moura, tipo, muita gente fera, né? Alisson, que jogava no Cruzeiro, Dudu, tem o Guilherme Batata também, que é do Atlético Paranaense. Então, tipo assim, se eu parar mesmo pra falar, é uma geração muito recheada. O lateral direito, o Zeca, que era do Santos. Então, assim, eu nem sei onde inclusive, é que o Zeca jogava. a gente fez um programa com o Guilherme Costa, que foi, né, que era 9-4, e ele falou justamente isso. Ele falou, irmão, eu joguei na seleção, tive um destaque legal como 9-4, mas a geração 9-2 era acima da 9-4. Todo mundo fala que a geração, acho que é 8-4, se não me engano, tá? Não tô muito me recordando. Cara do Moraes. Que era uma das melhores safras. Mas, cara, igual a 9-2 do Vasco, eu não sei não, hein? A gente chegou em tudo. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Nike, Brasil-Japão. Então, somos campeões carioca, se eu não me engano, assim, Seguido? Seguido eu não lembro, mas se você for ver... Tem uma sequência grande, né? Sub-12, 13, 14, era assim, muito... Porque antigamente era pré-mirim, Mirim, primeiro ano, infantil, segundo ano, até chegar nos juniores. Juvenil, então não tinha essa sub-11, sub-13. Mas a nossa safra era embaçada, cara. O nosso time era muito bom. Ficaram muita gente pelo caminho, por até questão de presidência, tá ligado? Que mudou, né? Assim, o Roberto entrou, saiu o Eurico, então muda todos os diretores da base, treinadores. E como você falou, então, né, essa situação aí da diretoria. Como é que era esse momento, né? A gente sempre pergunta porque o Eurico é um cara muito emblemático no Vasco, né? E você, como você falou, você também pegou o Roberto Dinamite, então, correto? Perfeito. Como é que foi essa diferenciação e como é que era lidar com o Eurico e lidar com o Roberto? Ter uma geração recheada de jogadores promessas, que era o seu caso também. Era bom... Era sempre bom pelo Eurico estar ali, pelo Roberto Dinamite, ou tinha os seus problemas ali, as suas situações delicadas? O que acontece? Hoje em dia o podcast, qual seja, te dá uma abertura de você contar as verdades, porque muitas coisas são omitidas e muitas coisas são verdades, mas muitas coisas são histórias que ficam e outras coisas são coisas que não acontecem. Vou dar exemplo, o Paulo André, né? Tu lembra, não sei se você for ver legal, o testemunho que ele teve, que ele deu de passar dentro do clube e que até discutiu com o Eurico, lembra? Aquele negócio que tinha rato no clube e tal. Então, o Eurico fez muita coisa boa pelo Vasco, mas também deixou muita coisa a desejar. O Roberto Dinamite eu não tive tanto, por mais que ele é pai do Rodrigo, que é meu amigo, meu irmão, a pessoa que eu frequentei a casa do Rodrigo, tive contato com o Roberto, chamava ele de tio. Então, assim, em quesito de gestão, clube, eu não tive muito acesso porque eu tive muitos anos com o Eurico Miranda e pouco tempo com o Roberto Dinamite. Mas eu saí do Vasco com 19 anos por uma dos contas de gestão de diretoria. Porque muitas coisas mudaram dentro do clube. Empresários chegaram lá que...
o futebol, a realidade é essa, cara. Muitas vezes quem manda é empresário. É negócio, né? Hoje tá sendo muito tratado É uma coisa como que negócio, tem que né? ser falado, porque eu acho que a verdade, em qualquer área da vida, tem que ser falada, cara. Quem mandava muito tempo no Vasco foi o Carlos Leite, cara. Era só os jogadores deles que subia profissional, que ia embora. Que conseguia como eu posso falar, a sequência no profissional, de você ter 1, 2, 3 jogos. Mas na época do Roberto, era totalmente diferente da época do Eurico. O Vasco, na época do Eurico, era difícil você subir pro profissional. Era muitos jogadores com nome, né? Até o Coutinho próprio demorou a ter uma sequência no profissional, porque é difícil. O Neymar, na época que ele subiu, ele teve... Não que o Neymar, a gente vai falar, pô, o Neymar não ia ser porque subiu com vários jogadores com nome. Não, o Neymar é o Neymar e o Coutinho é o Coutinho por causa da qualidade deles. A gente sabia o que iria acontecer com eles. Mas na época do Santos, era muito mais fácil você jogar com um monte de gente que tem muita qualidade e você subir, como o Coutinho subiu, numa segunda divisão do Brasileiro. É diferente o elenco. Bota o Coutinho para jogar, por exemplo, no lugar da Arrascaeta e bota o Coutinho para jogar no lugar de um time que tá lá embaixo. É diferente. A força que ele vai fazer, né, pra tentar mostrar a capacidade dele é diferente, pô. Até pela característica. Você vai botar o Arrascaeta pra marcar? Não Você vai botar o Coutinho pra marcar? Não que eles não vão fazer recomposição de linhas. Mas não é a prioridade pra eles, que eu brinquei lá no Tilt, né? Que todo mundo fala, tu não marca e tal. É diferente, né? Características. Você vai pegar um jogador que tem característica pra marcar e jogadores que não têm característica pra marcar. E assim vai. Tem agora o Filipão falou, né? Por que não levou o Alex e por que levou o Ricardinho? É por característica em momentos, entendeu? Falando sobre característica e momentos, então eu quero saber qual era a característica principal do Leandro. Como eu falei pra você, eu acompanhava um pouquinho, né, a minha geração, então sei que você era um jogador muito agudo, era um jogador mais de frente, né, um atacante ali, um segundo atacante, talvez um ponta. Então era um cara que ficava mais no setor do ataque, marcava menos, Sim. queria mais ficar voltado pro gol, pra assistência, dar umas pedaladas e tal. Então como é que era esse jeitão assim do Leandro de jogar e o que te fez, você acredita que fez você ser um dos destaques da equipe do Vasco e também depois na sua carreira? Acontece que eu peguei a transição eu posso falar, do futebol moderno pro futebol antigo. Antigamente você marcava, o treinador falava, você vai pegar o primeiro volante e o segundo volante. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem que acompanhar até o final, da linha de 4, dependendo conforme for da posição que você vai jogar. Quando eu fui para a Europa, eu comecei a ser mais o winger, que significa ponta em inglês. Então, você fazia mais a recomposição. Você não tinha necessidade tanto de marcar como aqui no Brasil. Antigamente, você pegava o primeiro volante e você, como 10, jogando com 10 ali, você ficava com o número 5. Onde é que ele ia, você ia. Se ele vai para ponta, pressiona ele, porque era mais homem a homem. Hoje em dia não, hoje em dia a marcação é mais zona, então é um pouco mais diferente. Mas a minha característica sempre foi ser mais agudo, de pegar a bola, ir pra cima, arrastar, fazer 1-2, pisar na área. E o que, cara, eu acho que me ajudou muito porque eu era muito forte quando eu era mais novo, né? Eu tinha muita explosão muscular. Então eu pegava a bola, arrastava, quando era na época da base assim, cara, eu pegava a bola, arrastava 3, parava dentro do gol. Então tem o meu gol contra o Grêmio, o meu primeiro gol contra o Grêmio, você vê que eu pego a bola praticamente no meio campo. E eu paro lá dentro do gol. Contra o Grêmio ou pelo Grêmio? Pelo Grêmio. Meu primeiro gol como profissional. Sim. E que eu até apareceu lá no programa. Então, eu sempre tive a característica de ser um pouco mais forte, né? Mais agudo, assim. E, assim, me ajudou muito que eu cheguei no Vasco fazendo teste, né? Ninguém sabe disso. Eu fiz teste de 300 pessoas. O mesmo teste que você fez, eu fiz. Então, tipo assim, às vezes fala, sei que lá e tal. Não tive tanta sorte, assim. A gente tem sorte porque é Deus que nos capacita, que nos dá o dom e abre porta e fecha a porta, né? Mas, assim, eu comecei no Vasco, eu entrei, fiz 300 pessoas no primeiro teste, no segundo teste já foi 100, no terceiro teste já foi um pouco menos, para depois estar no grupo, né? Então, assim, foi doloroso, não foi fácil assim, não. Você falou aí que você teve essa situação no Vasco, de fazer o teste, né, galgando e tal. E aí, ali na base do Vasco, como é que foi essa situação com o Coutinho? Você era um dos caras que já chegou também, quando você terminou o teste, entrou no grupo, começou a se destacar rápido, o Coutinho já estava lá, e aí você, tipo, caraca, pô, vou jogar com o cara,
que na época também, né, ele já era uma das promessas do Sim. Vasco, então assim, já era um grande jogador no Brasil inteiro, todo mundo já ficava vendo Neymar e Coutinho eram os dois caras da seleção ali. Então, como é que foi essa situação ali na base? Você tinha a promessa também de ser, né, uma das grandes figuras do Vasco, ou foi devagar, foi devagarinho, foi chegando, não foi? Você acha que você tinha capacidade para dar continuidade no próprio Vasco da Gama? Como é que foi isso? Então, acontece que eu já conheci o Felipe antes de ir pro campo do Vasco, porque a gente jogava futsal contra, desde de moleque. Desde que eu falo assim, chupetinha. Porque a minha carreira começou na realidade. Meus pais me botaram numa escolinha de futebol, não era nem federação, para eu conseguir ter um lazer. Porque minha mãe não queria me deixar na rua, então me botava, tipo assim, explicadora, treino, casa, escola. Explicadora, treino, casa, escola. Era essa literalmente minha rotina. Eu não tive aquela sensação de você ficar jogando muita pelada em quadra, em rua. Eu não tive isso. Porque minha mãe era muito rígida comigo. Minha mãe é Deus no céu e eu na terra, né? Porque eu sou filho único. Então, sempre foi eu e ela. Assim, a história de vida da minha mãe comigo é bem legal, é bem sofrida. Então, ela tem um carinho e um apreço comigo que às vezes eu falo pra ela, mãe, é até demais, né? Eu falo, você é minha mãe, você não é minha esposa. Então, tipo assim, eu fui pra escolinha do Olaria, onde eu me destaquei. Aí o olheiro do Botafogo me levou pro Chupetinha. Eu fiz Chupetinha, isso aí é futsal, né? Futebol de salão era a época. Foi Chupetinha, Botafogo, Fraldinha, Portuguesa da Ilha. Voltei pro pré-mirim no Botafogo, e mirim eu fui pro Vasco. Então, tipo, eu já tive contato com Muralha, que era 9-3, o Cabeça, o Jonathan, que parou de jogar, o Coutinho, o Rian, o Piu Piu, que joga hoje, é um dos caras brabos aí do futsal. Matheus joga muito, sempre. Estudei com o Matheus no colégio, no Percepção? fenômeno também, no Pio 12, quando ele era bem pequenininho, Maneiro. A gente estudou lá junto. Então, tipo assim, essa galera, eu já jogava contra eles, então eu já conhecia eles já me conheciam. Porque no Fraldinha ficamos em terceiro lugar do Carioca. No pré-mirim a gente foi vice-campeão carioca e no mirim eu fui campeão carioca com o Vasco. Então eu tive essa sequência de clubes que eu fui evoluindo e melhorando assim na época de federação, né? E aí você teve um comparativo assim de você ser comparado, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores de tipo assim, ou comparado ou chegar junto ali e falar tipo, caraca, ó, esse moleque aqui junto com o Coutinho vai se destacar e a gente conta com ele para ser uma das figuras aí do Vasco. Porque quando a gente, até no programa acho que assustei a bancada, porque quando a gente se compara ao Coutinho, é uma comparação que é muito larga. Hoje a minha distância do Felipe é muito, muito distante, até pela sequência que ele teve na carreira dele. Mas na época, eu falo, quando eu era comparado, quando a gente era base. Não é um comparativo do Coutinho do Liverpool, que fez talvez o auge da carreira dele, e no Vasco hoje, que tá no momento bom. Ele tá no momento bom, né? Não é essa comparação, né? Era na base, quando vocês estavam em formação, né? Momentos, tá? Quem foi ver legal, o Everton Ribeiro, quando chegou no Flamengo no primeiro ano, quebrou a bola. Então, tipo assim, não tava jogando a bola que ele jogou depois nos últimos anos, no Flamengo em si. Então, tipo, futebol é sequência, é momento e oportunidade. Olha o Neymar hoje. A gente pode falar que o Neymar hoje é um dos melhores do mundo? Complicado. Não podemos falar. Ele vamos colocar assim, tecnicamente, mas ele está... Sabemos da qualidade do Neymar. Sabemos são coisas diferentes, né? Na minha... o que tu acha? Pode levar ele pra Copa do Mundo? Acho que sim. Acho que sim. Eu concordo que pode levar. Vai ser titular? Hoje? Não sei. Tem que ver o momento que ele vai estar fisicamente. Então, isso que eu tô te falando. Futebol são momentos. Na época, quando eu era base, pequeno, a gente tinha a mesma... Não a mesma qualidade, que eu acho que o Felipe... Probabilidade, talvez. Porque era muito perto. Se você for ver uma entrevista do Rafinha agora, fala do irmão dele, do Thiago. Ele fala, cara, se o Thiago vai virar, eu tô muito perto dele. Então, a gente tem que ser uma base, ter uma... Pô, se ele vai virar, se eu tô muito perto dele, eu também tenho a probabilidade de virar. Então, tipo assim, tinha um parâmetro. Se o Felipe vai virar, eu, tô muito perto ali de destaque, entendeu? Só que, o futebol é feito de oportunidade. Eu não tive metade dos vídeos que o Felipe tem, entendeu? E existem esses vídeos, tá? Esses vídeos existem. E esses vídeos aí, você gosta de assistir? Você tem vontade de postar eles, de mostrar? Esses vídeos existem, mas eu não tenho acesso a eles. Entendi. Entendeu? Eu sei quem tem acesso a eles, eu prefiro não falar quem tem esses vídeos todos. De você jogando, no caso, dos jogos moleque, e tal? Desde moleque. Mas, assim, qual é a situação? Existe, como é que eu posso falar?
Como é que fala com a palavra que é quando é muito antigo? É Tradicional, não, retrô, retrô, não, vintage. esqueci o nome que é, cara, me fugiu a palavra, mas existe esse... Cara, quando é tipo de museu, cara, os artigos, que eu esqueci como é que fala, mas tem essas... Tá, eu sei o que você tá Eu falando. esqueci, me aham. fugiu a palavra agora, mas tem. É histórico, não é... É como se fosse... Museu, Antiguidade. não, é... Relíquia, não é relíquia. Eu esqueci o nome que se fala exatamente como que é a palavra, mas existe Artigos esse... importantes, né, do passado, né? Tem Tipo esses assim, artigos aham. importantes. Tem eu dando lambreta, tem eu cortando um, cortando o outro, fazendo gol de cavada. Igual a ele, tá ligado? Só que eu não tenho acesso a esses vídeos. Entendi. Se você for ver legal, não tem nenhum vídeo meu com o Felipe. Pega os vídeos do Felipe todo na base, que tá hoje em dia, não tem nenhum E vídeo vocês meu. jogaram quantos anos junto, mais ou menos? Tu bota aí do pré-mirim até o juvenil. Uns 6 anos aí, mais ou menos. Porque depois, quando ele ficou juniores, o Felipe já tinha ido pra Inter. Entendi. Aí o que acontece? Você chegou ali, tá? Saindo um pouquinho de Vasco agora. Você fez a carreira. Como é que foi construída a carreira do Leandro depois disso, né? Chegou no Vasco ali, já estava no profissional com 19 anos, mais ou menos, né? 16. A gente começou a treinar com o profissional com 17 anos, 18 ali. A gente começa a ter as brechas, né? Que dá de. Tem jogo, aí o elenco profissional. O elenco profissional tem o primeiro time que jogou tem o regenerativo. A rapaziada que jogou menos já faz um coletivo. Mas assim, como eu tinha 16 anos, na minha frente tinha Allan Kardec, Alex Teixeira, Sextaro, outros jogadores 89 e 90 e 91 também, que era profissional. Então a gente tinha um pouco mais de prioridade de subir, era o Felipe Coutinho e o William Mota. Porque o William também, ele jogou no 89, se não me engano, o Charuto. Ele, quando era 9-2, ele, mesmo com a idade 9-2, ele jogou no 3. O Willian tá jogando ainda, né? Na Ele Tailândia. tá na Tailândia, né? Manda lá. Joga muito, mete muito gol. Um dos maiores atacantes que eu já vi na minha vida. E é um pecado o William não ter estourado e com toda humildade, né? Eu ver certos jogadores jogando no profissional do Vasco e não ver o William não tendo oportunidade de sequência como deveria, na minha opinião. Sim, e aí dali você não deu continuidade no Vasco. Aí como é que foi a sequência? Assim, o Vasco conseguiu fazer a prosa de deixar eu ir para estar São Paulo com o meu contrato acabando. E aí, isso não é normal, né? Um jogador ir para estar São Paulo com o contrato terminando. Porque, querendo ou não, quando a gente termina o contrato, todo mundo sabe que a gente tem 6 meses para terminar o contrato, eu tô livre para assinar com outro clube. E foi o que aconteceu. Antes de eu sair pro Vasco, eu assinei com o Grêmio. Na época, a Rogon da Alemanha, né? Que é uma das maiores empresas da Alemanha, me fez o contato de estar indo para essa empresa e me levando pro Grêmio. E eu fui pro Grêmio, assim que acabou o... Você já não via mais, tipo assim, não vislumbrava mais uma continuidade no Vasco, eles não tinham uma probabilidade de renovar contigo, e aí tu viu a brecha para poder ir pro Grêmio. Eu não tinha empresário, né? Assim, eu tinha empresário, mas eu não era um empresário que era muito forte no mercado. Então, eu já estava vendo ali que a minha relação com o Vasco em si, em quesito empresarial, não estava muito forte. Como eu te falei, o Carlos Leite mandava no Vasco. Não sei como é que tá a situação dele ainda, mas só jogadores dele tinham oportunidade. E acabou que eu achei melhor sair. No Vasco eu recebia de 3 em 3 meses. Já não tava uma situação dele boa, assim, estrutural, interna, né? Quando ia bater 3 meses de contrato não pago, quando você tem 3 meses de clube que o clube não te paga, você pode estar liberado, né? Então acabou que eu tive a oportunidade de ter um salário em dia, né? E aí, quando você chegou no Grêmio, como é que foi essa continuidade ali no Grêmio? Teve Foi legal, oportunidades? foi legal. Foi mais tipo, transições de sub-20 profissional ou já foi direto profissional? Eu fui pro Grêmio no segundo ano de juniores, né? Eu tinha 19 anos. Acho que juniores é 18, 19, 20, né? Isso. Então, eu ainda tinha um ano de juniores. E eu cheguei no Grêmio, era difícil jogar, né? Só tinha o gordinho, Douglas. Que só qualidade, irmão. Te falar, que jogador. Tecnicamente, visão de jogo é muito acima, né? Tinha Douglas, Rockenbach. Então, era Carlos Alberto. Então, a briga não era fácil, assim, sabe? De você subir profissional. Mas eu tive oportunidade dentro do elenco. No Grêmio, eu tive, assim, era na minha frente, Rockenbach,
Não que o Huckenbach seja a posição, mas eu falo do nível, assim, pra você entender o nível que era Dos caras que estavam no elenco, né? elenco. Era Douglas, Carlos Alberto. Pô, o time do Grêmio era muito bom. Era Vitor Goleiro, Edilson na lateral direita, Gabriel na lateral direita, Wilson zagueiro. Aí tinha na lateral esquerda, era o... Quem era na época o lateral esquerdo no Grêmio? É muita gente que a gente sai jogando, mas eu não lembro que era o lateral esquerdo. Mas tinha volante o Huckenbach, era o próprio Carlos Alberto, Douglas, Borja, André Lima. Então é um elenco muito recheado de qualidade. Mas assim, eu tive a oportunidade de subir e eu fui treinando aos poucos, né? Quando o Celso Roth, eu tive a oportunidade de treinar nesse quesito de Você fechou um contrato lá de quanto um tempo? ano. Foi um ano. Minha renovação, na realidade, com o Caio Júnior, falecido Caio Júnior, que foi da Chapecoense, né? Infelizmente veio falecer. Perdi amigos na Chapecoense também. O Denner, lateral esquerdo, estava lá. O Biteco também estava lá. Então, foi uma tragédia muito triste, né? Mas a minha renovação tava na mesa quando eu fui pro Brasileiro Sub-20. Só que no Grêmio é complicado, né? Se você perde muito Grenal, tu já não serve. Então, a gente, infelizmente, né, no profissional, a gente perdeu aquele ano bastante Grenais. Perdemos bastante Grenais na base. E a minha renovação ficou um pouco difícil. E aí ali do Grêmio, qual foi a continuidade da carreira do Leandro? Então, quando eu saí do Grêmio, eu voltei para jogar o Carioca, né? Pelo Madureira. Fiz muitos treinos bons, joguei pouco porque também era um elenco muito recheado. Maciel, campeão no Porto, jogava. Bruno Reis jogava. Bill, lateral esquerdo. Rodrigão, que hoje está na Ponte Preta. Michel, que jogou no Grêmio. Então, como eu era ainda meu último ano de juniores, tinha uma preferência pelo pessoal. Então, tipo assim, é difícil você jogar quando você ainda é juniores e chega no profissional. Eu não tive muitas oportunidades. Por mais que eu treinava bem e tal, eu não tive muita sequência. E aí você aí você chegou a jogar na Europa, como você comentou. Como é que foi essa passagem de lá? Tava quantos anos mais ou menos? Como é que foi isso? Foi assim, eu saí do Vasco, fui pro Grêmio, joguei um ano no Grêmio, voltei, joguei o primeiro semestre no Madureira, voltei pro Vasco. Quando eu voltei pro Vasco, eu fiquei no elenco profissional sem muito espaço. Eu não tinha oportunidade. E acabou que quando eu fui eu machuquei meu joelho, cara. Eu fui jogar uma pelada, cara, na Manete, final de ano. Acabou que eu machuquei meu joelho, eu fiquei 4, 5 meses parado. Foi quando... Mas aí chegou a operar? Operei menisco. Foi quando todo mundo fala, pô, você, caramba, do Bom Sucesso foi pro Vasco, porque ninguém sabe como é que eu... fui pro Fluminense, desculpa. Ninguém sabe por que eu fui parar no Bom Sucesso. Eu voltei pro Vasco numa pelada de final de ano festiva, eu machuquei meu joelho e eu fiquei sem possibilidade nenhuma de renovação no Vasco, né? Desde o momento que a gente, final de contrato, a gente machuca o joelho fora do clube, acabou que eu fui, tratei, me recuperei. Quando eu me recuperei, eu fui pra segunda divisão do Carioca. Aí joguei a segunda divisão do Carioca, fomos campeão, subimos o Bom Sucesso. Mas o futebol, como é a maravilha, né? O futebol carioca, que a gente sabe como é que são as coisas que são difíceis pra caramba, mandou todo mundo embora. E eu fui um dessas pessoas que eu fui mandado embora. Eu era o 10 do time, titular. Subimos o time, eu fui mandado embora. Mas Deus não dorme, né? Eu tive a oportunidade de ir pro Fluminense, sub-23. A gente foi pra Florida Cup. Foram só os moleques da base. Robert, Matheus Carvalho, Nandão, Igor Julião, Clever Goleiro, Matheus Braga, o meia, esqueci o nome dele, Eduardo, que jogou até no Bahia. Fomos todos para a Florida Cup. Depois da Florida Cup eu voltei. Aí sim que eu firmei meu contrato como profissional e fui emprestado para a Finlândia, onde eu joguei o MIPA. Eu fui pro MIPA, joguei Liga Europa e tal. Maneiro. E foi maneiro pra caraca. Foi uma experiência surreal. E aí lá tu jogou quanto tempo? Joguei um ano joguei a temporada, né? Que são 10 meses. Joguei a temporada toda no MIPA. Depois eu voltei de empréstimo. Fui pro FC Larte. Aí do FC Larte eu tive a oportunidade de ir para o Metalurg Donetsk. Eu rescindi com o Fluminense. Fui pro Metalurg Donetsk. E acabou que o Fluminense não entrou num acordo com eles de rescisão no meu contrato lá para eu ir para lá como uma possível venda. Um valor não expressivo, mas um valor legal. Acabei voltando pro Fluminense e tomei outros rumos na minha carreira, que meu contrato já estava acabando mesmo. E aí, nessa passagem, então, que você teve na Finlândia, foi muito diferente do futebol nacional? Porque como é que foi a adaptação? Frio já é muito difícil. Você pensa que a neve é aquela coisa maravilha.
Você que quer ir pra neve, filhinho, a neve é gelada e é dura, tá? A neve não é fofinha, não. Então, tipo assim, a gente tem uma ideia quando a gente não conhece neve, que a neve é fofinha, né? Porque a gente tem muito desenho, né? Que um taca neve no outro e tal. Mas a neve é gelo, gelo puro. É um gelo que Queima é a mão, difícil, pô. Queima a mão. Queima a mão. A primeira vez que eu conheci a neve, tô eu aqui fazendo bola de neve Sim. aqui. Aí tirei a luva, tô eu fazendo aqui. Caraca, rapaziada, muito maneiro. Daqui a pouco a mão começou a ficar toda vermelha, travou o dedo, ficou a mão travada aqui. Eu falei, caraca, doendo muito, doendo muito. Isso aí. É outra parada. Tanto que a pré-temporada, o campeonato lá começa em março. A pré-temporada a gente fica numa múcula. A gente treina num estádio fechado, até às vezes aquecido, joga também a Copa da Finlândia. Você começa a jogar numa múcula que é muito frio. É muito frio de verdade. Então, você treina, você joga numa múcula. Depois, sim, que em março, que começa o Campeonato Finlandês, que é a Vecon League. É o primeiro ano, é a primeira divisão da Finlândia. O Alan, que tá no Flamengo hoje, Alan, né, que fala, né? Jogou lá. Ele jogou lá, você foi muito bem e tal. E assim, pra tu ver, né, que o campeonato, o nível é muito bom. Sai muito jogador de lá pra Bundesliga. Legal. E assim, a gente tá chegando ali num momento que você já tava com mais ou menos quantos anos? 24, Tava 25 com 22, anos? pô. Meu primeiro ano foi com 22 anos que eu saí do Fluminense emprestado pra Finlândia. 22 anos. Você estava numa formação ainda, né, profissional. Tava com pouco tempo ainda, né, de profissional. E aí, cara, o que aconteceu? Hoje você se considera um ex-jogador? Se aparecesse uma oportunidade, assim, de você voltar, você conseguiria e você gostaria também de estar atuando e tal? Como é que... É o que eu converso com a rapaziada. Se eu tiver uma oportunidade que venha com um projeto maneiro, de eu conseguir fazer uma pré-temporada, hoje estamos aqui, entrando agora no final do ano. É onde os clubes começam a apresentar. Se eu tiver a oportunidade, sim, de fazer uma pré-temporada, eu consigo, sim, voltar a jogar. Eu não bebo, não fumo, então, fisicamente eu não tô gordo, então eu tenho memória muscular e tal, e futebol... E o ritmo, né? Voltar ao ritmo. De estar com o então, ritmo. né? Eu tô conversando, sim, com algumas pessoas, alguns empresários já entraram em contato comigo. Vamos ver o que Deus tem preparado, não posso falar onde ainda, mas sim, eu tenho vontade, sim, de jogar, se tiver a oportunidade de estar, sim. Mas eu também, se tiver que estar nesse ramo também da internet, de influencer, de estar aí brincando com os caras, de desafiar. Léo Macaé, gordinho, ó, fica de olho que o desafio vai chegar, hein? É isso aí. O Eric Pantera até me brincou aqui agora, né? Foi um rapaz também que tá... É parceiro, estourou. conheço, o Eric é parceiro. O Eric também tá me desafiando. Vai sair desafio, vai ter coisa, vai ter conteúdos, então... Vamos ver, hein? Vamos ver o que deixa preparado. Tá tudo muito recente, tá uma loucura. 9 milhões de pessoas passando no meu Instagram. Mais de 15 mil seguidores chegando, stories, assim, tá difícil de administrar e tal, mas vambora, vamos ver o que deixa preparado aí. Show de bola. E aí você teve uma passagem também pelo futebol dos Estados Unidos, é isso? Estados Unidos foi no final, né? Porque eu tive, antes disso, eu fui pra Honduras, fui pra Malta, que eu não falei, né? Não falei tudo lá no programa, mas eu joguei no futebol maltês, onde o Sérgio Rafael hoje tá na Ponte Preta, jogou. Joguei no futebol andurenho, joguei na... Sérgio Rafael, inclusive, que podia vir aqui na resenha do pai, né? O que você acha? Foi campeão agora. Sérgio, campeão agora. O convite tá aberto. É isso aí. Vamos marcar de vir pra cá junto. O que tu acha? Então pode vir você sozinho. Sérgio, vambora, vem. Sérgio é bom de resenha. Sérgio é bom. Show de bola. Fenômeno também. Gente boa também. Sigo ele lá, acompanho. Sim, mas aí eu tive a passagem antes de ir pros Estados Unidos, que os Estados Unidos agora foi no final. Uhum. Mas eu joguei na Liga Maltesa, na primeira divisão de Malta. Joguei em Honduras, no maior time de Honduras. Joguei nos Estados Unidos, cheguei aí um pouco pra Alemanha agora, no final de carreira, praticamente. E lá em Honduras, como é que é o futebol lá, a estrutura? O futebol é difícil, hein? É um futebol que tem muito contato, tem muita qualidade, me surpreendeu. Os caras lá não são muito habilidosos, não. Mas eles têm uma muito boa técnica, porque habilidade é diferente de técnica. A técnica tá mais ligada, tipo, ao passe, né? Tipo assim, a dar continuidade no jogo, vamos colocar domínio assim, orientado, né? Você receber a bola sair. A habilidade não, né, cara? O cara, às vezes, recebe uma bola, faz uma tic-tac, sai de uma facilidade, dá um drible corporal. O futebol bonito do brasileiro, futebol né? Brasileiro.
Mas o futebol hondurenho é um futebol muito difícil, cara. Os campos não são muito bons. Também é um futebol onde tem muito contato. Então, não é fácil não, cara. E o de Malta também, tipo... Malta já é mais técnico, porque você abre... A Malta, hoje se eu não me engano, você pode jogar 9 estrangeiros. Então abre muita porta, né? O pessoal fala, futebol maltês. Vai lá jogar pra você ver como é que é. Você tem muito brasileiro, tem francês, tem maltês, tem italiano, tem chinês, tem japonês. Então, tipo, o futebol maltês é um futebol que, tipo, jogam 7 titulares. É meio que mundial, né? Um futebol mundial, vamos colocar assim, né? Só joga, na realidade, a maioria dos times tem 3 malteses só, pô. Só joga os 3 malteses. E esses 3 malteses são da seleção maltesa. Entendeu? Então tem a qualidade muito isso grande. Que eu ia falar, já tem uma qualidade acima da média, Os caras né? jogam contra a Inglaterra, jogam contra a Itália, os caras jogam contra Eslováquia, Estônia. Então entendeu? São a qualidade muito grande. Então o futebol maltês é um futebol muito bom, cara. E aí, dali de Malta, Honduras, até você chegar nos Estados Unidos, teve alguma outra passagem? Voltou pro Rio? Porque a minha pegada foi assim, foi Fluminense, MIPA. MIPA eu fui pro FC Lart. FC Lart eu fui pro Metalurg Donetsk. Metalurg Donetsk eu fui pro Anápolis. Aí do Anápolis eu fui pro Marcílio Dias. Marcílio Dias eu fui pra Malta. Aí de Malta eu joguei 2 anos em Malta, fui pro Democrata, Governador Valadares, que eu joguei o Campeonato Mineiro. Do Mineiro eu fui pra Honduras, Olímpia. Do Olímpia eu fui pra Cajazeiras, Paraíba. Da Cajazeiras, Paraíba eu fui pro Nova Iguaçu. Tá igual o jogador dublê, né? Tá igual o Serginho. Bumba pra lá, bumba pra cá. Aí depois do Nova Iguaçu eu voltei pra Malta. Então, tipo, foi... Por isso que eu falei, eu até brinquei no programa. Pô, vocês estão em dúvidas? Porque eu fiquei muito pouco tempo em muitos lugares. Aí eles, não, fica tranquilo que a gente tá em dúvida, não. Tipo assim, você tá mentindo, tu vai ralar já. Pô, mas aí falou história pra caraca. E eu omiti muita coisa no programa, né? Tu falou história pra caraca. Aí os caras acharam que tu era o quê? Tipo, empresário e tal? Era... Não sei o que eles acharam. Treinador. Ele deve ser treinador. Sei deve que o ficar Adriano tava apelando comigo pra caraca, revoltado. O nego até falando, pô, o Adriano contigo foi, pô, mó escroto e tal. Eu falei, mano, né? É o programa ali e tal, levei numa boa. Como eu falei, eles poderiam me indagar um pouco mais, tá ligado? Pô, você jogou com quem no Vasco? Jogou com quem no Grêmio? Quanto tempo você ficou? Qual estádio você fez o gol? Qual estádio? Onde é que era o CT lá de treinamento? Poderia me pegar um pouco melhor, entendeu? Quando o Renan começou a perguntar, qual é a capital da Finlândia? Aí eu falei, pô, Helsinki, na hora, o cara... Eu pensei que o Renan ia perguntar mais coisas, tá ligado? Porque o Renan ali, eu acho que... Ele é mais histórico mesmo, geografia assim, né? ali, eu acho que ele sabe um pouco mais dos moleques, entendeu? Então, eu pensei que ele ia começar a me indagar um pouco mais. Mas também, quando eu ia falar, eu falava muito, então os caras, pô, tá falando muito, já me cortavam. Porque, querendo ou não, como você falou, né? É um quadro, né? Então você não pode desenvolver tanto assim, porque senão atrapalha o andamento do quadro, né? E como eles também não me indagaram muito, eu comecei a falar bastante, entendeu? Pra meio que eles não me tirar ali eu acho que a resenha mesmo é você ficar até o final, entendeu? Pra eles não me tirarem até o final, eu comecei a... Tanto que eu falo, calma aí que tem muito asterisco pros caras aqui, deixa eu botar asterisco positivo aqui pra mim. E valeu, né? Eu acho que valeu, acho que asterisco foi maneiro. Show de bola. E aí, vamos lá. E você falou que no bastidores ali, na resenha da gente ali, você falou que você tinha umas histórias legais aí, porque... como jogador dublê, vamos colocar assim, né? Que você teve que trabalhar e jogar ao mesmo tempo e tal. E como é que foi Foi mais em que fase da tua carreira isso daí? Porque nos Estados Unidos você pode ir pra lá e você, como tem uma passagem legal no futebol, eu consigo tirar o meu visto com habilidades especiais. Eu não me lembro se é o F1. É algum visto assim. Nos Estados Unidos você pode tirar vários tipos de visto, né? Mas eu acho que é o F1 que é por habilidades especiais. Então eu já estava pensando em parar de jogar futebol e começar a migrar outras coisas no caminho do futebol nos Estados Unidos mesmo, ou como treinador, ou como auxiliar, ou como dando aula para crianças, como aconteceu, entendeu? Então, tipo, eu já fui tentando pisar para lá, já abrindo leques para outras coisas. Então, tipo assim, na nona, eu trabalhava e jogava no clube, entendeu? Não era só... Mas o Nona era uma equipe que era de qual liga que eles jogavam na qual divisão? Eles são da 4ª divisão dos Estados Unidos. É a USL2. Lá tem a MLS, Championship, USL1, USL2. Aí lá é franqueado, né? Exemplo, se o Fábio quiser comprar hoje, que é o presidente da nona, se ele quiser comprar a franquia da MLS, é só ele comprar, ele entra, bota o time lá e vai que vai.
Ah, entendi. Então não tem todo um processozinho, Não né? tem acesso e decesso. Não sei se eu Entendi. estou falando certo, se é acesso Sim, e decesso mesmo. Entendi. Mas você pode perder se ficar em último lugar da MLS que tu não vai descer. Se não tiver outro time pra entrar, né? Tipo, não vai. Ou nem isso conta. Nem sei se conta isso, não. Não sei como é que é. Não sei como é que é esse negócio. Então, no nosso primeiro ano, só foram 3 jogadores profissionais. Mas e como é que era lá o seu estilo de vida, então, lá, tipo, lá nos Estados Unidos? Era em qual estado? No primeiro ano, eu não fiz nada no clube, né? Só jogava. A gente foi campeão. Eu ficar na Flórida mesmo, Orlando. Fica em Kissimmee. A gente ficou em Kissimmee no primeiro ano. E acabou que a gente foi campeão da conferência. Quando a gente foi campeão da conferência, a gente botou a nona na Copa dos Estados Unidos, cara. Então, tipo assim, no primeiro ano a gente foi campeão da conferência e, pô, foi um puta de um trabalho nosso, maneiro pra caraca. A gente foi campeão invicto no primeiro ano. Foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro de verdade. E o futebol, assim, por ser uma divisão um pouco abaixo, era bem competitivo ou você acredita que era um pouco abaixo? O que acontece? A USL2 foi feita como se fosse um torneio de verão. Eles pegam, porque lá as universidades, as maiores universidades, de verdade, mano. A transmissão é da ESPN, os moleques são draftados mesmo pro time da MLS, então eles pegam os melhores jogadores das universidades e trazem para os clubes da USL2. Ah, então tem essa conexão da universidade com a liga principal de futebol, então. Porque são várias conferências lá. Depois, para entrar para as finais, eles pegam... É igual na NBA. Eles pegam a do norte, do sul, do centro-oeste, assim, tá ligado? Aí eles vão tirando os campeões e vai tendo as rotas finais, né? As semifinais, quartas de finais, as finais. Playoffs, né? Tem os playoffs. Entendeu? E aí dali eles vão tirando, vão picando, né? Que se chama, que a gente fala assim, né? Que é os piques, né? Quando vai chega no verão, né? as universidades param. Quando eles param, eles trazem para esse torneio de verão, que é para eles manterem os jogadores com ritmo, para quando eles voltarem para a universidade, eles estão com ritmo de jogo, não ficar parado muito tempo de férias, como se fosse futebol profissional. Eles param, só que aqui no profissional o quê? É um mês no máximo de férias, entendeu? 20 dias. Depois já retomam a pré-temporada para voltar aos torneios. Campeonato Carioca, Recopa agora que tem, né? E assim vai indo. E eles trazem... Então o nível lá é muito corrido, porque é uma molecada muito nova. 19, 20 anos. E você tava com quanto nessa época? Foi agora. Foram 3 anos atrás, 4 anos atrás. Tava com 30 anos, mais ou menos, 29. Tava com 29, 30 anos. E aí, tipo assim... Não, tava com 30 anos. 30 anos. Aí vocês... Conta uma resenha aí, como é que era lá com o jogador dublê. Você tá com um jogador dublê e você aí querendo ser jogador mesmo normal. Você não queria ser jogador dublê, não, né? Como é que era isso daí? Tipo, de trabalhar ou de ficar fazendo um corre por fora? Como é que era isso? Porque quando a gente tá no país, é muito mais fácil as coisas acontecerem. O Serginho agora, o jogador dublê, ele foi pra Angola. Foi, pegou as paradas dele, foi e arrumou o clube. E... acho muito fera, porque o dublê, a gente fala dublê, né? Mas o nome dele é Sérgio Barbosa, né? O Serginho, ele é um moleque, cara, com um coração gigante. É meu irmão, meu parceiro de vida. Me ajudou muito nos Estados Unidos, assim, a ficar lá, né? Porque eu, tava passando um processo de separação, ficar longe da minha filha, das minhas filhas, né? Da Sofia e da Manuela. E foi muito difícil, assim, porque eu saí daqui, a Manuela, por mais que esteja um pouco maior, é difícil ficar longe das nossas filhas. E também a pequenininha, a Sofia, né? A Sofia tava com 2 anos. Então, tipo, foi assim, uma transição difícil, ele me ajudou bastante. Mas eu acho muito foda, assim, sabe? A coragem dele, tá ligado? De chegar, de botar a cara e de sonhar o sonho dele e conseguir os contratos, tá ligado? Porque a gente fala, jogador dublê. Mas pegar aí 5, 10 mil dólares aí fora do país é muita grana pro futebol, da realidade do futebol mundial. E do nosso futebol mesmo. Tem jogadores aí que tá no São Cristóvão que não chega a ganhar, sei lá, 5 mil. Tem jogador de salário mínimo, né? Entendeu? Então, tipo, que isso ganha, é complicado. E a maioria dos jogadores é isso, né? Porque a gente pensa que jogador de futebol, todo mundo é Neymar, Coutinho, Lucas, que ganha milhões, tá ligado? Mas não, mano. A realidade é 99% 98% dos jogadores ganham salário mínimo, R$2.000. Inclusive, já teve várias reportagens, né? Várias notícias sobre isso, né? E, cara, aí, vamos lá.
essa é a realidade. Vamos colocar assim. Hoje você pretende viver essa realidade? Ou, tipo assim, para você não é tão interessante viver essa realidade e talvez seja mais interessante... Vamos supor, vamos fazer uma analogia concreta. Tô eu aqui, sou empresário, quero te levar para a 2ª divisão do Carioca para tu ganhar 2 salários mínimos, vamos arredondar aí, R$3.000. Para você é interessante hoje tentar viver ainda esse sonho? Então, ou é uma parada que é mais tipo, pô, eu prefiro tentar outra coisa mais concreta e tal? Como é que seria isso para você? Um dos motivos que eu tô parado de jogar é isso, entendeu? Se eu tô parado esse tempo, tem 1 ano e meio que eu tô parado. As propostas que chegaram eram muito baixas, entendeu? Então não é que a gente, com toda humildade, né? Que a gente não vá aceitar uma proposta um pouco inferior. Até porque o futebol é vitrine e tem que ter oportunidades. E o scout hoje em dia conta muito, né? Quanto tempo você tá jogando, quantas assistências e tal. Mas se chegar uma proposta, que a gente tem um projeto, como eu falei com você, se chegar uma proposta com um projeto legal, eu talvez abraçaria sim para voltar pro mercado, entendeu? Mas a gente sabe que tem clubes aí que paga direitinho, entendeu? Que paga mais que tem salários. Essa questão das SAFs também, né? Que tem algumas SAFs que estão pegando alguns clubes menores, né? De menor expressão, Exatamente. Como teve o caso agora do Boa Vista, Sim. né? E tal. Então, acho que... Aí foi o que você falou, né? Aí são projetos, né? São projetos. Você entra num projeto, né? Como, por exemplo, o Mascarenhas veio na nossa resenha também. Teve bastante vídeo que bombou dele. E na época até um amigo nosso que estava na situação de empresário dele, de empresariar ele, falou, caraca, mano, o vídeo, o Mascarenhas, pô, tem uma galera vendo por conta da tua resenha e tal. Sim. E com certeza isso ajuda, né? Vocês estarem, tipo, né, também estarem na mídia, né? Estarem sendo vistos para que a pessoa olhe e fale assim, cara, eu quero trazer esse cara pro meu projeto, né? Sim. É porque não é que a gente fica triste, né? Mas às vezes a gente fica assim, pô, a gente vê nos comentários, pô, por que você não vingou? Pô, com toda humildade, como é que eu não vinguei, cara? No meio do futebol, o que eu vivi é muito difícil. Você considera que você fez uma carreira considerável? Uma boa carreira na realidade do futebol. Tem gente que não consegue sair do Rio de Janeiro, cara. Só jogou em time pequeno aqui, com toda humildade, com todo respeito, né? Que é de mérito. Sim, mas é uma realidade, eu consegui né? jogar a 1ª divisão do clube maltês, eu consegui jogar a 1ª divisão no clube finlandês, eu consegui jogar no clube hondurenho, entendeu? No Brasil, em 2 times grandes, Vasco e Grêmio. E Fluminense. E Fluminense, 3, né? Não foram, não em 2. Então, tipo assim, como é que eu não vinguei? Eu posso ser... É que eu acho que a galera pensa no vingar só como salário, né? Exatamente. É o quê? Você, pra vingar, você tem que ficar milionário? Então, a pessoa que vingou e que ficou pobre, que tem muitos jogadores aí que ganhou grana e hoje não recebe... Eu acho que teve uma reportagem aí, tem um rapaz que tá trabalhando no mercado, que jogou no São Paulo. Eu tô ligado. O zagueiro... Não sei se é o Alex. O Alex, né? O Alex, né? Que tava vendendo... Vendendo pirulito, entendeu? Não, tá. Ele tá vendendo... Tá vendendo piso. Entendeu, ele tá vendendo irmão? piso. Aí vai desmerecer a carreira do maluco? Vai desmerecer a carreira do Alex? Não tem como, porque né? Hoje ele trabalha vendendo como piso. Como vendedor de piso, Não, tem muito jogador aí, cara, que eu conheço, que joga ainda a 2ª divisão do Carioca, 3ª e é Uber, cara. Faz complemento. E aí, isso é desmérito? O cara não tá roubando, o cara não tá... Não é, mano. Então, tipo assim... Leandro, você não deu certo. Como é que eu não dei certo, gente? Eu dei certo, eu só não... Nesse caso, como eu te perguntei, você ainda tá na carreira, você ainda tem a carreira. Eu tenho 33 anos, eu não sou... Eu ainda tenho uma lenha pra queimar. Entendeu? Basta você ter um projeto de projeção onde você vai conseguir retomar a tua sequência de massa muscular, de dia a dia. E também o que muitos jogadores falam, não só isso, mas retomar a felicidade, né, irmão? É isso, porque fazer o que a gente ama é prazeroso, né, irmão? Quem não gosta de fazer o que ama? Isso é em qualquer área. Tem gente que gosta de pregar. Tem gente que gosta de vender, tem gente que gosta de dirigir. Eu, particularmente, gosto de fazer gol, pô. Eu faço muito gol. Você é matador, eu tenho irmão. 1986, né, meu scout? 1980 e alguma coisa. Aí, tô quase nos 2 mil gols, pô. Romário, Túlio... Não, eu tô acima do Túlio, irmão. O Túlio, inclusive, teve o programa dele ontem, lá do Tilt, que ele contabilizou o gol que ele fez no golzinho. Entendeu? E aí vocês ficam reclamando que eu falo gol no futebol beneficente, que vale gol no golzinho da rua, vocês ficam reclamando de mim. O Túlio contabilizou o gol que ele fez lá no programa do Tilt. Então eu vou contabilizar o meu também. Pra você ver como é que são as coisas. Então, tipo assim... eu cheguei e consegui muitas coisas, com toda humildade, cara. Hoje eu falo inglês, falo espanhol, conheço... Eu ia até brincar isso, que tipo, tu falou alguns termos em inglês e não necessariamente é só do estudo, mas é também da vivência, né? Estudo zero. Não é que eu não tive estudo, tá? Mas, tipo assim, inglês e sim, eu nunca estudei inglês.
Quando eu era menor, minha mãe me botou em cursos, sendo que eu não aproveitei. Moleque novo, né? Tipo, você vai Quero só jogar futebol, quero só fazer... Só que Deus vai fazendo as certas coisas pra você que você não vai entendendo. Quando você faz um recap, você chega, faz começa a analisar, deixa eu fazer aqui uma retrospectiva da minha vida. Você vai entendendo que Deus vai fazendo da forma do que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então a gente fala, por que eu tô passando por isso hoje? Você sabe o que Deus tem preparado pra você amanhã? Tu não sabe. Só Ele sabe. Então, tipo assim, às vezes eu já tava fazendo curso de inglês pra quando chegasse na Finlândia, eu não ia ter dificuldade. Eu tive dificuldade. Eu fiquei 2 meses sem jogar. Uma partida. E a comunicação era algo difícil, exatamente, porque eu não sabia o que era easy, o que era keep the ball, o que era left, o que era right, o que era menon. Isso é tudo que eu falei. Esquerda, direita, keep the ball, easy, calma. Que você fala easy, é fácil. Back to me, volta pra mim. Então, tipo assim, a gente não... Termos que são comuns no futebol mas que se você não tem a vivência ou não tem o estudo, você iria ficar com dificuldade pra poder entender. E aí, às vezes, você ia correr pra um lado e o cara queria que você corresse pro outro, né? O Stefano Pinho, hoje também é um dos artilheiros brabo também, joga a segunda divisão, já jogou na Orlando, já jogou a primeira divisão lá nos Estados Unidos, jogou comigo lá na Finlândia. O Stefano, ele teve a facilidade de... Não só por ser um excelente jogador, mas ele teve a facilidade por falar inglês. De entender melhor o que o treinador estava passando e tal. Então, tipo assim, não é só você ir... por que o pessoal não vingou? É difícil, cara. Vingar, você também tem que saber a língua. Você tem que se adaptar ao frio, à forma de que joga. E aí, o Gabigol é ruim? E nego fala que ele não vingou na Inter. Mas por que ele não vingou na Inter? Tem muitos motivos, muitos fatores, né? Muitos fatores. O Leandro não vingou no Vasco. Por que eu não vinguei no Vasco? Não dá pra entender. E é momento. Então, muitas coisas que englobam. Como eu falei, cara, o Felipe sempre esteve na minha frente. É um craque, é um fenômeno. Eu já sabia o que era, mas eu nunca babei o Felipe, por exemplo. Entendeu? Tem a amizade dele, que eu sei que baba ele porque já sabia que ele ia ser o que ele é. Entendeu? Eu nunca babei o Felipe. Porque o que o Felipe tá sendo agora, eu já sabia que ele ia ser. Hoje a gente não tá muito se falando muito. A gente já se afastou, já tem uns... Eu creio que quase 2 anos e meio que a gente não se fala muito. Mas... não se fala muito não, a gente não fala nada. Mas a mesma amizade que eu tenho com ele, a consideração, é a mesma amizade que eu tenho com o Willen. Porque a gente cresceu junto. Mas se formou, né? O futebol, ele traz essa formação, né? De amizade também, exatamente, né? De parceria, o Felipe frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, eu conheço os pais dele, eu conheço a família do Felipe, ele conhece a minha família, meus falecidos avós conheceram o Felipe. Então, tipo assim, o Coutinho, mano, que a gente fala que era Filipinho, que o nego brincou, a gente chama de Filipinho. Então, tipo assim, eu tenho a visão do Felipe, não é o que ele tem, o que ele conquistou, é pela tudo a amizade que a gente teve desde moleque. A minha consideração com ele é a mesma que eu tenho com o Rômulo, que eu tenho com o Willen, que eu tenho com o Belchior, que eu tenho com o Fabrício, que é goleiro, que hoje é preparador físico, que estava na seleção brasileira. A mesma consideração que eu tenho com o Felipe é com eles. Então, tipo assim, as pessoas falam, mas o Felipe, ele sempre foi patrocinado, cara. Ele era patrocinado pela Nike, ele tinha uma empresa muito grande, que isso facilita, né, que ele não iria virar. Não é que ele falar, o Leandro não virou por causa de empresário, né? Não é isso. Mas facilita, te ajuda. Se você tiver um bom patrocínio aqui no podcast, as coisas vão crescer mais fáceis. E assim a gente vai. É como você ter uma faculdade, não. Tem muitos empregos que você vai ter abertura e acesso por ter uma faculdade. E às vezes tem gente que não tem faculdade que entende muito mais, entendeu? Tu acha que o mestre de obra é um arquiteto? Não necessariamente. Tu acha que o cara estudou para quê? Não. É o quê? A prática. A vivência. Então, existe muito isso também. Entendeu? E assim... mas agora eu quero saber o seguinte. A gente falou aí de alguns momentos delicados da carreira do Leandro, mas agora eu quero saber de momentos interessantes, momento resenha, momento maneiro. Então assim, qual foi o título mais fera que você teve ali na base ou no profissional, ou nos dois, né? Um na base ou no profissional. O mais fera é a Copa do Brasil, né? Porque é um torneio que, gigantesco no Brasil, né? É um torneio, a Copa do Brasil é uma Copa, né? Mas é como o pessoal fala, eu não tive... Eu tava inscrito só no elenco, não tava exatamente... Pelo Vasco. Pelo Vasco. Porque quando a gente tem contrato profissional, a gente já tá vinculado ao profissional. Então as pessoas não entenderam muito bem isso. Mas eu sempre treinei,
Carlos Alberto me conhece, Dedé me conhece, Bernardo me conhece, Alexandro me conhece, o Wilson, zagueiro, me conhece, Fernando Praz, goleiro, Wagner, lateral direito. Então, tipo, todo mundo me sabe quem eu sou. Jomar, zagueiro, Felipe Bastos. Então, a gente sempre tava no elenco ali, treinando, sempre com a rapaziada. Mas eu tive muitos títulos, como eu falei do... Por que eu falei no tilt lá, o Sub-17? Eu falei até brasileiro, mas é a Copa do Brasil Sub-17. Brasileiro porque naquela época não existia o brasileiro. Então, a gente tinha considerado aquilo ali um brasileiro. Porque tinha Neymar, tinha o Giovani. Giovani foi a promessa que jogou do lado do Neymar, mano, que o moleque também era monstro. Fenômeno. Eu não sei se descobriu o gato dele, tem alguma coisa assim que tem. Mas o moleque também era um fenômeno, filho. Jogava muito. E as pessoas não lembram do Giovani. Vai lembrar de quem? Do Ney. Porque o Neymar virou o que ele é. Mas teve muitos jogadores lá que, pô, Coutinho, Alan, que hoje tá jogando no Botafogo, jogou no Napoli, jogou na... O Alan é 9-1. Alan 9-1. Aí, tipo assim... O Alan é cria do Vasco, né? Ele é cria do Madureira. Verdade. E assim, aí ali você teve então você ganhou esse título tanto pelo profissional quanto pela base, então. Exatamente. Então são os títulos mais marcantes, assim. E de gol, assim, uns gols, assim, maneira, assim. Eu não fiz muito gol, né? Sempre fui muito... Foi mais de... porque como eu joguei em clubes com menores expressões na liga, assim, é difícil você fazer muito gol. Ou você faz o time andar, ou você faz gol. O Renan, muitas vezes também você acaba aparecendo como assistente também, né? O Renan né? até brincou. A perna do caralho, só fez 12 gols. Aí que eu podia falar, pô, Renan, é difícil. Ou você joga, faz o time andar, ou você faz gol, né? Não sou atacante, mas você, é isso que eu ia perguntar. Você era um cara que gostava, mesmo não tendo tantos gols na carreira, tanto na base também, você fazia um pouco menos de gols, assim e tal. Você era um cara que gostava, então, de ser mais assistente, ou era um cara mais de andar, fazer o time andar, né? Eu sempre gostei e gosto de fazer o time andar, entendeu? Eu sempre gosto de estar muito com a bola. E o jogador que tá muito com a bola o tempo todo ali, você fica um pouco longe do gol, né? Você tem confiança, mas você se afasta um pouco desse momento de gol, né? Não me comparando, tá? Pô, gente, pelo amor de Deus, não é me comparando ao homem. Mas o Zidane, por exemplo. Olha o que vai... Pô, ó. Leandro Mota se compara ao Zidane. Esse é o corte, meu editor. Nem que ele falou, pô, Coutinho e tal. Teve até tem um corte, né, que mostra, tipo assim, eu falando que eu me comparando com o Coutinho, aí ele metendo, porra, chapada na seleção, ele driblando no Real Madrid, e toma no Liverpool. E tu sem vídeo nenhum. Munique, sem nada, né? Não é isso, me comparando, mas, tipo assim, as pessoas falam, tipo assim, pô, o Zidane fazia o time andar, mano. Se você for ver, na moral, também o Riquelme, tá maluco, irmão. Não, os caras são acima da média. Eu fui ver uma vez o Riquelme jogando aqui contra o Fluminense, que eu queria ver o Riquelme. Uma coisa a gente vê na televisão, é que eu brinco, né? Uma coisa é você ver na televisão, uma coisa é você ver na arquibancada, uma coisa é você ver no banco de reserva, uma coisa é você tá lá dentro do campo. A pessoa que... Tem muita gente que julga, né? Ah, como é que perdeu esse gol? Ali é a fração de segundo, pai. É difícil, não é assim. Mas o Riquelme, cara, fazia o time andar numa facilidade, mano. Que tá doido, irmão. Então, tipo assim, eu sempre gostei de ter essa característica de fazer o time andar. Entendeu? Pegar, às vezes, a bola um pouco de trás pra frente. Porque quando a gente joga em time que não é muito time ofensivo, mais defensivo, é difícil você jogar. Entendeu? Então, até para você ir para um clube, você tem que saber até as características do jogador e também do treinador. Hoje no Vasco você tem um jogador que falou, que não sei quem que falou, eu não lembro o nome do jogador, mas ele fala, pô, todo mundo falava que eu tinha que jogar com o Diniz, e hoje ele tá sendo um baita de jogador. Acho que é aquele que fez a cavada no Internacional. Que errou. Robert Renan, hoje ele tá voando no Vasco. Zagueiro, Hoje ele tá voando no Vasco. Tá bem demais. Mas por quê? É característica do Diniz ajudar a característica que ele tem. Entendeu? É que nem o Coutinho. O Coutinho não tava se saindo tanto. Começou a chegar. Ryan, ajudando. Ninguém joga sozinho. Tanto que se a gente for parar pra analisar, o Ryan e o Verratti, vamos colocar assim, né, disputa, não é a mesma posição de origem, né? Sim. Mas eles estão disputando pela questão do momento, como você falou, momento. O Ryan tá fazendo mais e tal. Só que o Verratti foi lá, entrou, fez 2. Então, tipo assim, o Vasco tá se encaixando, né? Tá com um time que tá se encaixando cada vez mais, né? É equipe, né, irmão? Equipe é isso, cara. Tanto que é o top 3 aí do segundo turno do brasileiro. Você depende do cara do áudio, você depende do cara da filmagem, você depende do cara da foto, você depende do cara que vai fazer o programa, que vai te ajudar na agenda. Então, tipo assim, é uma equipe. Você, para chegar ao sucesso,
você precisa de suporte. E já diz a Bíblia, né? Você tem que ter alguém quando você cair para te levantar. Então, é assim, eu acho que a vida é assim. E o futebol é isso, entendeu? Você precisa de pessoas boas ao seu lado para você ter um bom sucesso, né? Perfeito. E aí, vamos lá. Agora eu quero saber o seguinte. Cara, perrengue assim que tu passou, que tu fala assim, cara, hoje você ri, mas na época, tipo assim, foi uma parada que o meu maior foi dificuldade. O meu maior perrengue pra mim foi ficar longe da Manuela, né? Que é a minha filha mais velha, que foi assim, foi difícil pra caramba. Foi recém-nascida. Eu tinha uma rotina muito boa com a Manu, de pegar ela de 15 em 15 dias e tal. E quando eu fui pra Finlândia, exemplo, eu paguei a festa dela de 2 anos e não conseguiu vir. Não consegui. Eu participei da festa pelo telão, né? Eu conseguia ver todo mundo conseguia me ver. Foi maneiro pra caraca. Parabéns e tal. Consegui ver, assim... Mas não tava em presença, mas eu não tava em presença. Então, tipo assim, o meu maior perrengue pra mim, assim, foi essa. Eu até falei no programa, né? Que foi que quando eu comecei a sair muito do país, não só do país, mas do estado, que tu vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, pra cá, você perde o convívio, né? Então, o maior perrengue pra mim, assim, foi da Manuela. Mas também tive no Marcílio Dias, cara. No Marcílio Dias eu não recebi R$1, cara. E ficou quanto tempo lá? 3 meses só. Meu contrato era de 9 meses pra jogar a segunda divisão do Catarinense. Mas eles não me pagaram nenhum mês. Eu consegui a rescisão, né? Perante a FIFA. Consegui ganhar um processo perante a eles. Carvão legal, tá? Carvão maneiro. Ajudou bastante. Deu pra comprar um carrinho popular pelo menos. Ajudou bastante esse carvão. Mas na época... Parte, né? Assim, um perrengue entre aspas, né? Porque, graças a Deus, eu tava com um carvãozinho guardado. Mas... E nessa época você tava com quantos anos, mais ou menos? Foi antes de ir pra Malta. Já tinha saído, já tava com 22, 23. Não, né? 25. Já tava com 25 anos. Então, assim... E aí você falou uma parada interessante. Você teve uma família estruturada. Você falou agora uma parada interessante. Eu tinha um carvãozinho guardado. Como é que era o Leandro com relação a isso? Nas oportunidades que você tinha, você buscava investir, né, em você, no futuro e tal? Ou era um cara que, pô, irmão, vou viver como se não houvesse amanhã, vou sair, vou curtir? Como é que foi essa vivência? Eu tenho a humildade de chegar e falar que muita coisa também não deu certo por opções que eu tomei. Eu me empolguei no início. Porque, pô, eu era muito preso. Minha mãe me prendia pra caramba, como eu falei pra você. Então, tipo assim, quando a gente começa a ganhar um dinheiro legal, pô, vai pra Porto Alegre, morar sozinho, joga no Grêmio, pô, preto, fala, pô, dá licença, por favor. Aí o negocinho já te olha diferente e tal. Mas eu me empolguei bastante. Mas eu nunca fui de noite de bebida, entendeu? Eu nunca fui... eu não bebo e tal. Bebo sociavelmente, uma vez ou outra. Mas é muito difícil você me ver bebendo. Eu não bebo... Muito difícil. Não é um hábito, né? Não, zero. Se eu beber 5 vezes em 365 dias é muito. Então eu não posso falar que eu bebo, entendeu? É uma vez ou outra numa parada que bem resenha. Mas eu me empolguei. Eu poderia ter juntado mais grana, poderia ter segurado um pouco melhor, treinado um pouco mais, evitado algumas paradas. Entendeu? Eu ia te perguntar justamente isso. Você se arrepende de algumas situações? Eu não sou frustrado, mas mas o arrependimento é mais naquele sentido de, tipo assim, como você mesmo falou, não é que eu fique remoendo o fato de eu não ter conquistado. Mas, pô, eu acho que eu poderia ter feito isso aqui é diferente, eu acho que é normal a gente falar, né? Cara, a vida é isso, você... é errando que você aprende. É errando que você aprende, irmão. Quanto conselho tua mãe te deu que você não seguiu? Se você tivesse a cabeça que você tem hoje com 22 anos, né? Tipo, a gente sempre usa esse termo, né? Aquele... Um milionário contra 30, sei lá. CLT, né? Trabalhadores. O cara falou, pô, eu trocaria meu 1 milhão pela tua idade. Para, né? Não é que para pelo conhecimento que ele tem? Talvez sim, porque ele é que nem eu, pô. Eu tenho 33 anos. Imagina que a cabeça que eu tenho hoje com 19. Não, mas assim, o que ele falou acho que faz sentido, porque é pelo tipo assim... Com 50 anos, se ele tem o conhecimento que ele tem hoje... Ele aproveitar melhor a vida. Com 25, 30 anos, ele teria aproveitado melhor. A juventude, entendeu? Então tipo acho que ele falou mais nesse sentido. Claro que ele não daria 10 milhões ali pro cara agora, mas assim, eu acho que é fazendo uma analogia de tipo, eu poderia até ter mais,
ou talvez ter tido antes, né? Isso aí. Tipo assim, para hoje, com 50, eu não ter que talvez trabalhar tanto Sim. e meio que, né? Mas eu sim, faria escolha diferente. Eu sou organizado financeiramente, mas ao mesmo tempo eu me empolguei. E é normal, entendeu? Ainda mais quando você não tem uma gestão Você por falou trás que de você não tinha um empresário junto por um tempo, né? Então, Não tipo tô, assim... como eu tô te falando, eu não culpo ninguém por não... Não, mas certas assim, coisas não ter mas acontecido. pô, Leandro, vamos lá. Mas Se você tem uma pessoa que segurar- consegue te segurar um ajudar, pouco, né? entendeu? Que consegue te auxiliar nesse sentido, porque assim, a estrutura familiar é uma coisa, Isso aí. a estrutura de carreira é outra. Né? Então, por exemplo, você ter uma pessoa, por exemplo, eu também tenho uma família estruturada, mas eu não tive ninguém que me acompanhasse quando eu tentei ser jogador, quando eu tentei estar nos clubes e tal. Pô, vai por esse caminho aqui. Em vez de você estar nesse clube aqui, vai por esse clube aqui, faz esse jeito aqui, guarda o dinheiro aqui nesse momento, toma essa escolha melhor, pô, você tomou uma escolha errada. Talvez, né, porque querendo ou não, o pai e mãe também tem uma tendência, é um pouquinho tendencioso e tal, vamos colocar nesse sentido, né? Porque, tipo assim, ninguém me pegou em projeção. As pessoas me pegaram pronto, cara. Eu assinei com o contrato profissional no Vasco com a permissão do Senhor. Foi Deus na minha vida, porque eu não tinha empresário, irmão. Você tem noção que você assina um contrato profissional com um time gigante e sem empresário é muito onde difícil. tem hoje uma das maiores joias do futebol mundial, que é o Coutinho, que ele tá na prateleira dos grandes, e você tá ali, mano. Entendeu? Vamos colocar aí, como se fosse o Ryan, que agora tá como uma promessa gigante de ser a maior venda do clube e não ter empresário, né? E assinar por conta própria, vamos colocar assim, com 19 anos, né? Entendeu? Então, tipo assim, foi Deus. Foi Deus na minha vida. É Deus na minha vida. Sem ele, né, eu não sou ninguém nem nada. Toda honra e glória é dada ao Senhor. Então, tipo assim, hoje as coisas estão acontecendo na minha vida, novamente, de você estar na mídia, de você estar conhecido, é porque Deus, tá a mão de Deus nisso. Entendeu? Eu tava passando um momento na minha vida agora ruim pra caramba. Término de casamento, vida com as minhas filhas, eu não tô conseguindo ter a rotina que eu tinha com elas. Tá conturbado, né? Muito trabalho, fora das 4 linhas, né? E eu pedi, Senhor, me ajuda. Eu quero um tempo de qualidade, que eu não tô tendo esse tempo de qualidade. E hoje as coisas estão mudando. Pode parar por aqui? Pode. Pode crescer? Pode. Eu posso voltar a jogar futebol? Pode. Tudo é permissão de Deus. O processo a gente tem que entender. José foi vendido, José foi traído pelos irmãos para ele virar rei. Então, a gente... Cara, às vezes é a oportunidade que a gente tem, cara. A oportunidade que Davi tinha foi aquela. Aquela foi a oportunidade. Então, tipo assim, o Davi falou, essa é a oportunidade que eu tenho? Então eu vou. Acho que o Davi tinha 2, 3 pedras só. Então, tipo assim, e tinha mais gente pra ele... Tinha mais gigante querendo ele. Só que o primeiro que ele deu, que pegou, que derrubou, filho. Falou, é isso. Então, tipo assim, é Deus, cara. Então, a gente vai vendo o que as coisas vão acontecendo. Perfeito. Estamos chegando aqui já quase na reta final, falta um pouquinho de tempo para a gente fechar. Então eu queria saber mais um pouquinho agora se tem alguma coisa que a gente deixou de contar aí no Vasco, nos bastidores. Quais foram os caras assim, quem eram os caras que tu se espelhava, os caras que tu conviveu junto, que tu tem alguma resenha, participou de alguma... essas trairagens que às vezes rola, né, no bastidores, no vestiário, de cantar uma música, de chegar num lugar ali, num clube e os caras, tipo, dar uma sacaneada, como é que era isso? Cara, eu vou te falar, eu me inspirava muito no Carlos Alberto, cara. Muito. Eu até brinco com ele, né? Eu chamo ele de padrinho. Eu falo que ele foi meu padrinho na bola. Todo mundo fala, pô, você logo nele que você se inspirava. Mas o Carlinhos jogou demais, cara. O Carlinhos jogou demais. Óbvio que, pô, a gente tem Ronaldinho Gaúcho, né? Mas eu falo uma pessoa que foi do meu convívio, que eu via no dia a dia. Pô, o Carlos Alberto de Costa, mano, pra pegar a bola muito dele, forte, ele é muito né, forte, mano. E as pessoas não têm noção. Quando ele brinca assim, eu sou melhor que a Arrascaeta e tal, eu sou campeão. Mano, o Carlos Alberto, ele era embaçado. O Carlinho, te amo, meu irmão, um beijo. Foi meu padrinho. Então, tipo assim, eu me inspirava muito nele, mas tem uma resenha que eu vou contar, mano. Eu vou contar, não tô nem aí. Conta, tem que contar. Carlinho fuma pra caraca, né? Até hoje, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Cara, o Carlinho, quando a gente tava no profissional, ele subia, mano, pra jogar um ping-pong com a gente, né? Com os moleques da base. Pô, era muito engraçado. E lá no Olímpico, o primeiro andar era o vestiário.
Segundo andar, tinha um mini hotel dentro do vestiário. Segundo andar, o refeitório. Terceiro andar, o dormitório. Então, tipo, quando tinha concentração, às vezes a gente ficava lá. Ou então, às vezes, quando tinha treino 2 períodos, ficava lá pra descansar. Pô, o Carlinhos subia, mano, ali pra fumar o cigarro dele, né? Cara, que ele tacava perfume nele. Vários perfumes pra ele ficar cheiroso, pra não sentir o cheiro de cigarro, assim. Pô, o Carlinhos era demais, cara. Jogava muito ping-pong, competitivo pra caraca, videogame. Pô, o Carlos é demais. Mas eu me inspirei muito no Carlos Alberto, cara. Foi um cara que me deu uma referência de personalidade também. E ele brinca, né? Ele fala, porra, Leandrinho é brabo, só que ele, pô, ele quer ser eu antes da hora, pô. Tu acha que tu tinha essa personalidade? Tinha, sempre tipo fui assim, muito, cara. Ser meio marrento, meio tipo... Personalidade mesmo, tipo, dá a bola em mim, entendeu? Pode dar que eu resolvo. E vambora. Sempre tive e tenho isso, tá ligado? Eu acho que isso é bom por um lado e ruim por outro lado. Mas na vida, o que tem? Mas eu acho que personalidade é personalidade, é individual, na vida você né? vai ter tudo, nem tudo teremos. Eu escutei uma frase de uma amiga minha disso, nem tudo teremos. E nem tudo a gente vai ter, cara. Tu acha que o Neymar tem tudo que ele quer? Ele vai comprar a Copa do Mundo? Ele vai comprar o melhor do mundo? E é o Neymar. Tô dando exemplo, entendeu? Tu acha que, pô, as pessoas não... Muita gente não quer disputar a Copa do Mundo? E às vezes o dinheiro não compra tudo não, gente. É até um comparativo interessante, né? Porque é uma pessoa que tem condição de fazer praticamente tudo, mas não tudo. Ninguém né? pode fazer tudo. Ele consegue fazer quase tudo que ele quer. Mas complementando, mas nem tudo teremos. Então, essa é a frase que eu levo pra vida. 2 frases que eu levo pra vida. Quem tem dinheiro não leva desaforo pra casa e nem tudo teremos. E realmente nem tudo teremos. Então a gente tem que saber equilibrar nessas coisas. Às vezes, tipo assim, eu quero viajar pra caraca. Vai viajar pra caraca, mas vai gastar carvão, filho. Se você não juntar dinheiro, tu vai... Vai gastar como? Vai ter que ficar no hotel parado. Vai ter que ficar no hotel parado lá. A não ser que você seja milionário. Tô nos Estados Unidos. Aí, rapaziada, beleza. Aí desce, faz o vídeo, sobe pro hotel porque eu não tenho dinheiro pra comer. Pegou a visão? Nem tudo teremos, então a gente tem que ter equilíbrio na vida, de tudo, tá ligado? Então, hoje eu tenho 33 anos, hoje eu tenho outra cabeça, hoje as oportunidades vão pintar, eu creio em nome de Jesus, e eu vou ter mais sabedoria de voltar a jogar, ou de estar aí na influência, na internet, de, pô, todo mundo tá curtindo pra caraca os vídeos, como eu falei, pô, bate 12 mil de visualizações no Instagram, bate, pô, não sei quantas pessoas estão me seguindo aí, cara, eu acho que agora... Exatamente agora. Ao vivo, vamos ver se a gente... Vamos falar ao vivo aí pra não falar que é mentira minha. Cara, visualizações, 9,5 milhões de pessoas. São 480 mil pessoas. E devido a essa ascensão ali meteórica, vamos colocar assim, que acontece? 17.465 seguidores novos. Então, tipo assim... Em uma semana, em um mês aí, uma né? semana? Uma semana. Uma semana. Então, tipo, é a parada que... Cara... a motinha tá mentindo. Aí, ó. Não, tá ali. Então, tipo assim, cara, tá sendo uma parada que... Tem que saber usufruir das oportunidades também, né? Eu sempre falo isso pra minha rapaziada lá também. Não adianta a oportunidade chegar e você também não tá preparado, você também não tá apto a se preparar. Sim. Eu acho que são coisas diferentes. Às vezes a gente também não tá 100% preparado e eu acho que a gente nunca vai estar 100% preparado. Mas você tá apto a se preparar? Sim. Você tá apto a receber aquela oportunidade e se preparar junto com ela? E é engraçado que, tipo assim, isso aqui pra mim é tranquilo. Câmera... microfone, resenha, batida na bola, tanto que, tipo assim, quando eu fui lá no Tilt, eu falei até com o parceiro meu antes, falei, cara, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fazer uma graça com a bola. Só que, tipo assim, eu tava com o tênis muito, muito pesado, o tênis que eu tava muito pesado, eu até erro, se você for ver, eu erro a levantada quando eu vou pegar a bola, né? Aí os caras dão uma zoada. Não é que deu uma zoada não, mas eu já vi comentar, falar, pô, lá, errou e tal. Eu falei, pô, nem tudo é perfeito, nem tudo teremos aí, ó. Mas se eu tô com um tênis um pouco mais, que nem que tô agora, aquela levantada ali eu não erro. Mas eu falei, pô, a primeira oportunidade que tiver, eu vou fazer uma graça com a bola. E eu ainda digo mais, deu sorte, que eu tava de calça, se eu tivesse de bermuda e um tênis mais levinho, eu ia fazer mais graça com a bola. Aí duvido que eles iam errar. Sei lá, mano, acho que ia falar, pô, esse cara é muita perna e tal. Mas eu falei... Porque o Pantera foi lá, fez um monte de graça lá, os caras viram que ele era pra resenha, tá ligado? Muito engraçado. O Rafa é meu irmão, né, também. Jogou comigo futsal no Botafogo, ele é mais velho do que eu. Era ele e Felipe Baixo na época, mas, pô, parei muito pra ver Felipe Baixo e ele na base, né? Era no futsal no Botafogo. Os gêmeos são lá de Petrópolis. O Fábio e o Rafa. Resumindo. Aí eu fui... E o Rafa, pô, muito engraçado. O Pantera bate na bola e fala, pô, Pantera não é bom, não. Aí, muito engraçado. Mas, assim, a primeira oportunidade que eu tive, cara, de fazer a graça com a bola foi... Mas aí, até hoje, você
você frequenta os lugares e está com pessoas do meio do futebol, Sim, né? sim, Então, com tipo assim, certeza. o futebol te trouxe muitas amizades e muitas oportunidades de estar junto com pessoas grandes também, né? Foi o que eu falei, cara. Eu não babo ninguém, mano. Eu não babo ninguém. Eu acho que, pô, é que nem o Lene falou agora, né? Tem muita gente que baba o ovo do Marcelo e ele não baba, ficaram tempo sem se falar e tal. Mas, cara, eu sou um cara que eu sou o que sou, mano. Não tem essa. Ah, porque o pessoal é verificado, me chamou, eu vou. É porque ele foi jogador, eu vou. Não, mano. Eu vou onde eu sou bem-vindo, eu vou onde eu quero estar. Eu tava no pagode do Futeando, né? Que é o Ian, pô, parceiro. Ian, tamo junto, abraço. Tá? E o moleque tá estourado aí, mano. E, pô, eu conheço o Felipe Camacho, que tá começando agora. Então, se eu tiver aqui no pagode do Camacho, eu vou porque eu quero estar lá. Se eu tiver que estar no Ian, eu vou porque eu quero estar lá. Porque os dois, um tá estourado, o outro tá crescendo agora, tá numa crescência gigante. E, pô, que Deus abençoe ele, que é um moleque também que merece, que jogou bola também. Sim. Toca, canta muito, tá em crescente. Então, tipo, eu vou estar lá porque eu quero, mas eu tô no meio da rapaziada que é influência, mas também tô no meio da rapaziada que não é, mano. Tipo, eu se tiver que estar no futevôlei, lá na praia com o Bastos, com o Rafael, com a Natália, com o pessoal, com o Maicon, que sempre tá lá também, joga muito futevôlei. Eu vou estar, mas também eu posso estar no Espaço Praia, que foi, onde eu comecei a jogar futevôlei, que é lá em Nilópolis. Pô, Facão, um beijo, mestre. Zabura, tamo junto. Que são o pessoal que, pô, foram meus professores, tem meu personal, Fábio Jonas. Então, tipo, eu vou também tá lá. Não tem essa comigo, tá ligado? Irmão, outra coisa. Pô, queria agora a gente tá finalizando, mas eu quero as histórias resenha mesmo. Eu quero a resenha infinita. Entendeu? Porque aqui é a resenha do pai. Então tem que ter a resenha infinita. Fala aí, tipo, Estados Unidos, tem mais alguma coisa boa? Muito que o dublê tivesse aqui, cara, pra contar a resenha com a gente, mano. Que é muito engraçado que a gente deu aula pra criança lá e tal. A gente morou junto numa casa, mano. Cara, que maluquice. Uma mansão, mano. Que casa. Tinha sala de jogos, cinema, tinha um telão gigante pra 12 pessoas. A casa era muito, muito, muito foda. E o nosso preparador físico era meio que o responsável da casa. Eram 2 por quarto. A casa tinha, acho que se não me engano, 8 suítes. Pra ter noção do tamanho da casa. E morava muita gente lá ou não? Morava, pô, 8 vezes 2. Ah, era todo mundo ocupava os quartos, Não todo né? mundo, mas praticamente metade do time era lá. Então, tipo, era eu e Serginho no quarto, aí era o John zagueiro com o Alan zagueiro em outro, tinha o Cole goleiro com outro goleiro e tal, e alguns jogadores moravam na cidade que não precisavam morar lá dentro do clube. Cara, era muito engraçado. Então, o nosso preparador físico, ele morava com a gente. E ele era o motorista da van pra ir pro treino. Caraca, hein? Eu acordava atrasado todo dia, irmão. Todo dia. Aí o Silvio falou, pô, vou te deixar aí e tal. Eu vou te deixar. Eu era o 10 do time, né? Então eu tinha moral com o Gui, né? O treinador. Pô, só que, tipo assim, o Gui eu tinha moral com ele, mas ele era muito engraçado. Mas ele falava, ó, Leandro, ó, a gente se conhece há mó tempão, tem moral, mas, ó, sabe que amigos, negócio à parte, você é treinador. Então, tipo, tu vai ter uma regalia ou outra, mas a maioria você tem que ser firme. Então, tipo, pô, era muito engraçado. Teve um dia que eu acordei atrasado, todo mundo me esperando, aí o Silvio me ameaçando. Aí eu falava pro Silvio, vai lá, pô. O Silvio era quem? É o preparador físico. Eu brincava porque ele falava, Silvio, vai lá. Sai sem eu pra você ver o problema que tu vai arrumar. Aí o Serginho ria pra caraca, pô, meu. E o Serginho jogava de quê lá contigo? Como é que era a formação do time lá? A formação do time era... Cara, o Guilherme era muito inteligente, ele jogava com 3 zagueiros, sendo que um zagueiro nosso, ele saía muito, cara. Ele saía muito, tinha muita elemento surpresa direto. Era. O time era E o Serginho jogava mais de ponta, mais de meia? Serginho jogava mais de meia. E você também? Eu jogava um pouco mais à frente do que o Serginho. Tipo o segundo atacante ali? Jogava, na volância, jogava o Camacho com o Will. Aí tinha o Danilo na ponta esquerda. Na ponta direita era o Gabi. Era o Alan zagueiro. Tinha muitos brasileiros então, né? Tinha. Era o Alan zagueiro, o Joe. Aí na frente era eu, o Serginho e o Tarek. Pô, esse moleque era um alemão, mano. Jogava muita bola, mano. Tarek. Muita bola, moleque bom. Muita força. E tá jogando hoje ainda? Não sei. O moleque tinha muito dinheiro, nem sei. Aí ele falava pra ele falava que nem queria ser jogador profissional, pra ter noção. Porque como ele era da universidade. Mas o nosso time era muito bom, então jogava no 3-5-2. Eu não tô lembrando quem era o zagueiro, cara. Me fugiu agora quem era o zagueiro.
da direita ali. Mas ali foi uma situação interessante, né? Porque como você falou, né? Você viveu coisas, tipo assim, um pouco diferente, né? Pelo fato de ter uma vivência, né? Em questão de salário, em questão de trabalho, totalmente diferente dos outros clubes, né? Totalmente. Mas você acredita que que você voltaria para os Estados Unidos a jogar lá e tal? Porque, assim, talvez estudar lá, qual é a tua ideia com relação a isso? Eu voltaria para os Estados Unidos para morar. Para morar, eu voltaria e iria ver o que dava para fazer, entendeu? Porque os Estados Unidos é uma potência mundial que você consegue fazer bastante coisa, entendeu? Mas, não sei. Vamos ver o que Deus tem preparado daqui para frente. Assim, as coisas estão muito recentes. Pô, Leandro, o que você vai fazer agora? Tem que esperar. Não faço ideia. Então, vamos ver o que Deus tem preparado. Vamos de pouco a pouco. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que deu para contar bastante coisa. Muita resenha não tem como contar. Porque a resenha mais pra frente. Tem que dar uma segurada na resenha. Tem que dar uma segurada, mas foi muito maneiro. Obrigado pela oportunidade. Vamos ver o que vai pra frente. A gente volta aí com mais resenha. Com outros jogadores. Ou gravar outros tipos de conteúdo também, né? Isso. Que a gente tem os bastidores também. Tem desafio do pai. Tem muita coisa maneira para fazer. Sobre isso. Se tiver qualquer desafio com bola, pode chamar qualquer um que o Leandro Mota tá online. Que a gente vamos embora. Quer o quê? 2 sem coxa, travessão, finalização, pênalti. Só não me chama pro X1. Porque não somos de marcar, então... Brincadeira à parte, mas vamos brincar. Se brigar qualquer coisa aí com bola, vamos embora. Todo tempo. Fechou. Vamos pra cima, então. Vamos gravar. Qualquer coisa a gente bota a equipe aí pra fazer os conteúdos também junto contigo. Quem quiser desafiar o Leandro Mota, tamo aí. Estamos aí disponíveis. Eu gostei que o homem tem personalidade, né? Tem aquela amarra positiva, vamos colocar assim. Rapaziada, você que chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, né? Deixa aquela moral aí pra gente. A gente tá aí, né? Sempre nessa correria aí, já estamos um tempinho, já tem alguns anos que a gente tá nesse corre. Então, você que tá aqui com a gente, conhecer um pouquinho da história do Leandro e também um pouquinho mais da resenha do pai, não deixa de dar essa moral. Fechou? Leandro, faz o seguinte então pra gente. Deixa tuas redes sociais aí para poder a galera te acompanhar e deixa uma mensagem aí pra galera também. Eu tenho até TikTok, né? Nem sei como é que tá meu TikTok, mas eu não uso. Meu TikTok era mais para ficar vendo as coisas. Mas o meu Instagram é 92mota, Mota com 2T. O meu TikTok, eu acho que é 92mota também. É interessante. Aqui agora falando, te dando uma dica como uma pessoa que trabalha com marketing. Sim. Tenta unificar as redes, tudo, né? Deixar todas as redes iguais, idênticas para poder... 92mota no Instagram, 92mota no TikTok. Essas são as únicas redes sociais que eu tenho. O Facebook é mais pessoal, né? Não é uma parada que eu tenho... Nem sei como é que se trabalha no Facebook, se não dia trabalha. mais conexão, vamos colocar assim, entendeu? né? Não faço ideia, mas... Eu tô aceita que nem tudo teremos. Aceita suas dicas, tô aqui para aprender também. A vida é isso, né? A gente aprende, ensina, passa coisas positivas, passa as coisas negativas como exemplo. Então, tipo, que eu consiga... Tem muita gente nova, muita criança, muita adolescente que tá me seguindo. Então, eu também posso contar também os perrengues que eu tive da vida, né? Que a gente também não é só vitórias. A gente também tem as derrotas, tem as coisas ruins que a gente faz. Ruins que eu digo assim, decisões ruins, né? Não de ruim de maldade. E é isso, cara. Eu sirvo de exemplo tão positivo quanto também as coisas para não seguir. Fechou, irmão. Valeu. Obrigado. Alan, tamo junto. Satisfação, tá? Obrigado, tá? Se acompanhando cada vez mais aí. É isso. Eu quero esse desafio com o pai aí. Gostei desse desafio. Gostou? Gostei. Vamos marcar então. Tem o campo lá do meu irmão lá do Atleta Focado. A gente marca em algum outro lugar aí. A gente faz o desafio então. Fechou? Rapaziada, tamo junto. Forte abraço. Até a próxima resenha do pai. É nóis. Fui. Valeu.